pessoal? Coloquei para gravar, tá? E aí compartilho com vocês o vídeo depois. Muito bem, nós vamos então hoje começar o estudo da análise gravimétrica. Hoje eu vou me ater a trabalhar a parte teórica, o que é a análise gravimétrica, que instrumentos que a gente precisa, qual que é o passo a passo, qual que é o procedimento para a gente realizar uma análise gravimétrica. E nas aulas de amanhã, nós vamos trabalhar com a parte dos cálculos que estão relacionados a esse tipo de análise. Bom, para iniciar, a análise gravimétrica, ela está dentro do grupo de análises clássicas e também constituem procedimentos de análise entendidos como procedimentos de via úmida. Só relembrando que a gente viu lá na analítica 1, via seca é quando todos os componentes, todos os materiais utilizados naquele procedimento estão no estado sólido. A partir de quando eu utilizo um líquido ou uma solução de algumas das substâncias que estão envolvidas naquela análise, eu já estou trabalhando com a via úmida. E a análise gravimétrica, apesar de meu resultado final ser um sólido, no percorrer, no caminho da realização do procedimento, a gente utiliza soluções. Então, por esse motivo, é entendida como um procedimento de via úmida, uma análise clássica por via úmida. Bom, todos os métodos gravimétricos, nós vamos ver que tem alguns, eles são quantitativos. Isso significa que eles me permitem determinar a quantidade do meu analito, meu componente de interesse, eu consigo identificá-lo dentro de uma amostra e quantificá-lo, dizer quanto dele está presente. A gente, costumeiramente, nos procedimentos mais comuns de análise gravimétrica, a gente vai ter a resposta de uma massa desse componente, em geral do composto, mas por cálculo estequiométrico, a gente vai estar podendo identificar a quantidade do analito, da espécie, mesmo se for um elemento, que seja o objetivo ali da determinação. E o nosso instrumento foco em todo e qualquer procedimento de análise gravimétrica vai ser a balança, porque o nosso resultado final, ele depende de determinações de massa. Então, a gente tem uma determinação de massa inicial e uma determinação de massa final e uma diferença que vai me dar o resultado com o qual eu vou trabalhar, até mesmo com a relação estequiométrica da reação que descreve o procedimento. É necessário que se utilize balanças de precisão, calibradas, estáveis. Quanto mais sensível for a minha balança, ela vai me permitir uma determinação de um material que possa estar em quantidades menores. E é importante que essa questão da calibração para evitar que eu tenha oscilações, né? Os tipos de balanças que vão ser utilizados, né? Essa aqui é o formato da balança que nós temos, a semi-analítica. Posso utilizá-la para fazer determinações na qual o meu analito esteja presente em quantidades maiores. Então, aqui é macroanálise. Eu preciso ter quantidades dentro daqueles limites estabelecidos pela macroanálise, né? Também foram valores que a gente estudou na analítica 1, e aí eu vou ter da ordem de gramas, até com uma ou duas casas decimais. Essa balança analítica, semi-analítica, que está representada aqui no slide, ela trabalha com 3 casas decimais, tá bom? Bom, a balança analítica, ela já vai me permitir realizar determinações em que eu precise trabalhar com valores do analito, me dando um retorno de essa aqui especificamente, 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. E com isso, já me permite a determinação de espécies que estejam em quantidades muito pequenas, né? Eu já estou caminhando lá para análise de análises que estão em quantidades ali dentro até da microanálise. E a rainha
a rainha das balanças, né? Eu falo que eu até sonho com essa balança aqui, gente. Essa balança microanalítica. A gente tem balança microanalítica com 6 e já ouvi dizer, não vi, não utilizei ainda, mas até com mais casas decimais, né? Então ela consegue determinar elementos em quantidades materiais, compostos, substâncias, elementos em quantidades muito, muito pequenas. O que muda em cada uma dessas balanças que eu apresentei é realmente a precisão, a sensibilidade, a possibilidade que ela tem de determinar quantidades muito pequenas e de ser extremamente sensível. Só chamando a atenção, vou voltar um slide aqui, a balança analítica, ela tem esse designer de que a gente fecha todos os lados para então fazer a medida da quantidade de massa que está ali. A gente abre uma das portas apenas para acrescentar o material que vai ser medido, a massa que eu quero medir, eu vou abrir um dos lados da balança e acrescentar essa massa. Após isso, a gente fecha e aí que a gente faz a leitura do valor. Mesma situação aqui na balança microanalítica, né? Entretanto, aqui, o pratinho de pesagem, ele não está condicionado junto ao leitor, né? Vocês estão percebendo que ele fica aqui acoplado, ligado por um fio, mas ele fica aqui separadinho, né? E a gente tem esse mesmo cuidado de abrir ali o compartimento de pesagem, acondicionar o material, fechar e aí que a gente faz a leitura. Bom, como a pesagem dentro da análise gravimétrica, ela é um fator determinante, é o fator que vai me dar valor numérico, que vai me permitir quantificar o meu analito, são esses os valores que a gente vai utilizar lá para cálculo de média, para fazer o cálculo do erro, é importante que cuidados sejam observados nesse procedimento de pesagem. Então, é extremamente importante que as mãos do operador, de quem for realizar a pesagem, sejam limpas e secas. Umidade interfere, principalmente se o material que eu vou pesar ele foi higroscópico. É claro que a gente não vai tocar no material, não vai existir o contato direto, mas ainda assim essa umidade pode estar sendo absorvida, sobretudo quando eu tenho material higroscópico. O ideal mesmo, gente, sobretudo quando se trabalha com a balança analítica, microanalítica, é a gente trabalhar de luvas. Por mais que seja incômodo, por mais que a gente perca um pouco dessa sensibilidade tátil, é a recomendação. Se eu não estiver, mesmo se eu não tiver com nenhum tipo de material sendo pesado, se eu não estiver utilizando a balança, as portas laterais da balança sempre devem ser mantidas fechadas. Claro que elas têm que estar fechadas no momento que eu vou fazer a leitura da massa, mas fora do espaço de utilização, é importante que elas sejam mantidas fechadas para que algum material não possa vir a ficar ali no prato e até danificá-lo ou mesmo interferir numa pesagem futura. Nunca tocar o material que vai ser pesado, é sempre com os nossos instrumentos, é sempre com a pizza, é sempre no tipo de vidraria que eu vou utilizar. Se eu precisar realizar mais de uma pesagem dentro do mesmo procedimento de análise, eu não posso trocar de balança. Até porque eu já tinha comentado com vocês que cada instrumento tem seu erro associado. Então, se eu estou trabalhando com a mesma balança, eu estou levando para minha análise o mesmo erro. Lembra que a gente tem erros que podem ser evitados, mas a gente tem os erros que não podem, a gente tem os aleatórios e os sistemáticos. Tem erro que a gente não vai fugir dele. O máximo que a gente pode é mensurá-lo e considerá-lo na hora de apresentar a resposta. O recipiente e os dois, recipiente e a substância que vai ser pesado, fala assim, tem que estar em equilíbrio térmico com o ambiente. O que significa? A gente não pega vidraria na estufa
e leva direto para a balança para pesar. Ela precisa estar à temperatura ambiente. E se a minha substância está saindo de um forno, vocês vão ver que na análise gravimétrica tem procedimentos que a gente vai ter necessidade de utilizar um forno para secagem, a gente também não pesa direto. A gente espera alcançar esse equilíbrio térmico, o material estar à mesma temperatura que o ambiente para aí realizar a pesagem. Mesma coisa se for algum material que ficou em geladeira. Tá? Então a gente não usa material nem gelado nem quente, tem que estar a temperatura que o próprio ambiente está para que a pesagem seja realizada. Lembra que a pesagem é que vai dar para a gente o resultado da análise gravimétrica. O meu valor numérico ele vai sair de um procedimento de pesagem. Por isso, todos esses cuidados e essa atenção na hora de realizar a pesagem. Ô, Luciana. Sim. Mas quando você tira da estufa, um exemplo, o material, e você deixa ele ter a temperatura ambiente, ele não vai absorver umidade, não? Ah, aí que tá. Se for material que a gente está fazendo análise gravimétrica, ele não pode ficar exposto. Ele tem que ficar no dessecador. Ah, tá, entendi. Esse detalhezinho aí, eu não posso assim, tirei o material da estufa, deixa eu deixar aqui na bancada até ele esfriar para análise gravimétrica. A gente não pode fazer isso, não. Ele tem que ficar no dessecador. E também não adianta, gente, colocar naquele dessecador que já tem trocentos outros componentes e que às vezes algum até está volatilizando um pouquinho ali, não, tá? Bom, vamos para o método em si, né? Vamos para o passo a passo da análise gravimétrica. É um método que envolve eu separar da minha amostra só o meu analito, e aí essa amostra comumente vai estar numa solução, ou eu vou preparar uma solução dessa amostra, e eu vou realizar um procedimento que, em geral, vai ser uma reação química para separar o meu componente de interesse de toda aquela amostra que está ali. Esse componente de interesse que eu separei, é ele que eu vou fazer a pesagem. Só que, vamos acompanhar o passo a passo aqui. Começamos, então, de uma solução que tem o meu analito. Gente, se é solução, por definição, eu tenho uma mistura homogênea. Tem mais de um componente aqui, mas eu não consigo visualizá-lo, eu tenho uma única fase. Então, eu preciso, inicialmente, separar o meu analito de interesse. Como que é que comumente a gente faz essa separação? Adicionando um reagente que tenha essa capacidade de reação com o meu analito, preferencialmente formando um precipitado. Para frente, a gente vai ver que tem outras reações que podem ser feitas, mas a mais comum, a mais utilizada na análise gravimétrica é a precipitação. Bom, se eu precipitei, agora eu passo a ter um precipitado, mas eu continuo tendo solução aqui. No meu precipitado, tem que estar só o meu analito de interesse. Daí a importância de eu conhecer quimicamente o que eu quero determinar para que eu escolha um agente precipitante adequado. Gente, processo de precipitação, lembrando que é sempre importante aquele tempo de repouso para garantir que a precipitação se efetive, que todo o analito precipite. Lembrando que a maior parte das substâncias químicas tem uma relação com a solubilidade que é inversa com a temperatura. Então, se eu tenho temperatura alta, eu dificulto, eu diminuo essa solubilidade. Por isso que aqui, em geral, a gente vai estar trabalhando também com temperatura ambiente. Se não tiver com temperatura ambiente, é importante deixar novamente alcançar essa estabilização, esse equilíbrio térmico. Tem precipitado que a gente até utiliza algum mecanismo para controlar um pouco essa temperatura, resfriar se for o caso. Bom, o que é a sequência? Filtrar. Eu vou filtrar para recolher aqui no meu filtro apenas o sólido. É ele que me interessa, é ele que eu quero pesar. Bom, depois que eu filtrar, aí a gente vai para a parte de transferir sem tocar
transferir esse filtro aqui para um cadinho e esse cadinho vai ser colocado numa mufla. Por quê? Quando a gente faz a filtragem, lembra que eu falei o filtrar já pensando no processo de filtração completo, né? Passei aqui todo o meu material, fiz a lavagem aqui do recipiente que continha o precipitado pelo menos 3 vezes, com solvente que for apropriado para transferir esse precipitado sem dissolvê-lo. Eu quero que ele fique aqui no filtro, não quero dissolvê-lo, não. A gente faz uma lavagem do filtro com um solvente que também não tenha interação e não solubilize o meu precipitado, que é ele que eu quero determinar, então não posso perder, não posso deixar que ele passe aqui para o balão de filtração, não pode ser volátil, porque se ele for volátil eu vou perder precipitado por volatização. E aí esse filtro é que eu vou passar para o cadinho e vou levar esse cadinho até uma mufla com o objetivo de secar, de evaporar todo o solvente que estava presente ali. E aí, então, é que eu vou ter o meu composto, que eu, desde lá do início, estou trabalhando para separar, de uma forma que ele se apresente para mim quimicamente estável e também puro. Cada uma dessas etapas, realizá-las com o cuidado que um procedimento químico exige, é que vai garantir que esse composto aqui esteja estável e puro lá no final. E ele precisa estar com essas características, porque é ele que eu vou determinar. Ele que é meu objetivo da determinação. Bom, então vocês estão percebendo que aí na análise gravimétrica a gente vai fazer uma medida indireta de uma massa. A massa do constituinte que eu quero determinar, né? Por quê? Ele estava numa solução, eu tive que fazer uma reação para convertê-lo numa certa espécie química. Essa espécie química tem que estar em condições de eu separá-la do meio. E aí, na verdade, quando a gente obtém lá no final, a gente está obtendo um composto do meu analito. Lembra que eu coloquei um agente precipitante e fiz uma reação química? Então, a massa que eu vou obter, ela é a massa do composto. Então, nós vamos ter que relembrar amanhã um pouquinho de cálculo estequiométrico. Vou precisar da reação química, lembrar da lei de Lavoisier, da relação entre as massas de reagentes e produtos, para então eu conseguir falar assim, opa, se tem tanto do meu composto que eu precipitei, o meu analito de interesse está fazendo parte aqui do composto, dele eu consigo ter tal quantidade. É aí que vai entrar a parte do nosso cálculo, tá bom? Bom, pessoal, a separação do meu analito, do meu constituinte de interesse, ela pode acontecer de algumas formas. Eu acho que extração eu não cheguei a citar, mas pelo menos da precipitação química, da eletrodeposição e da volatilização, eu vou comentar com vocês ainda hoje. Bom, como é que a gente faz a separação de constituinte por precipitação? A de precipitação, na verdade, foi essa que eu citei. Eu tenho um analito numa solução, eu vou adicionar um agente que possa reagir com esse analito, formando um precipitado, e aí eu vou ter uma espécie que vai estar no estado sólido. Quando aparece esse termo, espécie de composição conhecida que pode ser pesada, gente, para eu levar para a balança e pesar, eu preciso ter um sólido. Então, aqui o que eu vou estar pesando é o precipitado formado no meu procedimento ali de precipitação, filtração, secagem na mufla, né? O exemplo aqui é um precipitado de AgCl, é um precipitado sólido, branquinho. A gente comentou um pouquinho sobre ele lá na análise química analítica 1 ou a análise qualitativa. Prata precipita muito bem em quantidade assim eficiente, tira toda a prata mesmo da solução com uma solução que apresente cloreto. Então, meu agente precipitante da prata é o cloreto. Então, o AgCl aí seria o meu composto de composição conhecida que eu iria usar para pesar. Claro que se estava na solução, depois da filtragem ele vai estar úmido, então ainda preciso levar para a mufla, para evaporar esse solvente que ficou ali retido
no meu composto de interesse, evaporei o solvente, vou transferir esse filtro para um dessecador, porque eu não posso levar ele quente para a balança, lembra disso? E vou deixar no dessecador os procedimentos variados para os variados tipos de materiais que a gente pode trabalhar com análise gravimétrica, eles já vão indicar para a gente o tempo que esse material, que é recomendado para esse material ficar no dessecador. E essa indicação existe em função mesmo de garantir que todo o solvente que ainda estava retido não está mais presente e de que houve essa estabilização da temperatura, que se alcançou o equilíbrio térmico. Muito bem. Luciana, o INSAID, a análise de FO é feita assim? Sim, pode ser feito desse jeito, é uma das possibilidades. É um exemplo, inclusive é um exemplo que eu separei um cálculo dele para a gente fazer amanhã. Bacana. É bom, né, quando são coisas próximas, né, que a gente vê, seja no estágio, seja no trabalho, vai aproximando mais, né, do nosso dia a dia de laboratório, né? Com certeza. Mas eu tenho um exemplo desse de FeO para a gente fazer, tá? Do óxido de ferro. Beleza. Bom, a gente pode também realizar análise gravimétrica partindo de um procedimento de eletrogravimetria. Eletrogravimetria é um procedimento no qual a gente utiliza eletrodos e passagem de corrente, e a partir da diferença de potencial, o meu material de interesse vai sim mudar de NOx. Se está em solução, gente, quer dizer que eu tenho um material que está na forma catiônica ou aniônica, eu tenho um cátion ou um ânion. Nos procedimentos de eletrogravimetria que a gente utiliza dentro da análise gravimétrica, quase sempre o que a gente provoca a mudança de NOx para que se tenha a formação de um sólido, quase sempre é um cátion, né? Na maioria deles são cátions metálicos. Então, o que se faz? Eu tenho lá uma solução, eu vou colocar eletrodos nessa solução e vou ligar esses eletrodos a uma fonte de corrente. Vou fazer com que a corrente passe pela minha solução. A passagem de corrente vai provocar, então, a mudança de estado também, né, de estado físico, do meu analito que estava ali na solução na forma de cátion, ele passa, então, ele vai ter uma mudança de NOx, apresentando a partir de então um valor de número de oxidação que o torne sólido. E aí eu passo a ter um material que tem uma massa que eu possa determinar lá na balança. Então, a gravimetria, eu posso até fazer a reação química de maneiras diferentes, mas o final do processo é balança, é determinação de massa, tá bom? E a partir daí a gente chega na concentração do analito, né? O chumbo pode ser determinado assim, né? Eu posso ter uma solução em que eu tenha o chumbo. O NOx dele vai ser levado a um estado que permita a formação de dióxido de chumbo. E aí esse dióxido de chumbo aqui é que vai estar no estado sólido para a gente fazer a determinação de massa lá na balança. Bom? Bom, por volatilização. Não é muito usual a gente lançar mão da análise gravimétrica a partir da volatilização, mas também é uma possibilidade. O que acontece? A gente vai realizar um procedimento de forma que, porque ela é mais complexa, eu preciso ter um sistema fechado, porque a gente vai transformar o analito em gás. Se eu transformo em gás e estou no sistema aberto, esse gás vai escapar, eu não vou conseguir determinar ele de jeito nenhum, né? Então, aqui eu preciso trabalhar com um sistema fechado, o acréscimo de alguma substância ou variação aí da temperatura para diminuir a solubilidade, vai transformar o meu analito
em gás, em um gás que eu conheça a fórmula. Quando fala conhecer a composição química, gente, quer dizer que eu tenho que saber qual substância que eu estou formando. Porque lembra que a gente vai usar a estequiometria para fazer cálculo. Para eu usar a estequiometria, eu preciso da reação química. Para ter a reação química, eu necessariamente preciso de ter as fórmulas. E aí, então, vai determinar-se o peso desse gás, gente. Lembrando que a gente não pesa gás na balança, né? O que a gente faz é determinar o volume e, a partir da densidade, obter essa massa, tá? Não tem como eu pegar o gás, mesmo se estiver no sistema fechadinho, deixa eu colocar aqui na balança agora para eu ver o peso. Não é por aí, né? Isso é feito, por exemplo, por determinação de CO2 dissolvido em água. É um dos exemplos que a gente tem. Ok? Bom, vou encerrar hoje falando da determinação direta, que é a mais comum e é a que vai ser o foco dos nossos cálculos amanhã. Na determinação direta, lembra que eu falei com vocês? A gente está lá na solução, então eu vou precipitar, depois eu vou filtrar. E lá no final eu vou pesar. Ô, gente, a gente for fazer a pesagem final, pegar filtro e ficar raspando sólido em qualquer que seja ali o recipiente que eu vou usar na balança, ou vai dar um erro danado esse negócio aí, porque pode ficar resíduo de sólido no filtro. Eu vou ficar muito tempo com a porta da balança aberta, isso desestabiliza. Então, o que a gente faz? A gente pesa o filtro antes de fazer a filtragem, quando ele está sequinho. E aí depois, peguei o filtro, antes de eu acondicionar ali no meu funil, eu peso o filtro, anoto a massa do filtro. Depois que eu já fiz a filtração, já sequei na mufla, já deixei no dessecador para que a temperatura fique igual ao ambiente, aí eu peso o filtro de novo já com precipitado. Por diferença, eu sei quanto de precipitado que está presente. Então, é esse passo a passo aqui, né? Pesar o filtro, filtrar, secar, aqui vem a parte da mufla. Não está descrito, mas não pode esquecer que tem que deixar a temperatura também tornar-se igual ao ambiente. E aí, na hora que já está tudo certinho, filtro sequinho, temperatura ambiente, eu vou pesar novamente e por diferença, porque essa pesagem final aqui, ela inclui a massa do filtro e a massa do precipitado. Quando eu subtrair da massa inicial do filtro, eu consigo saber quanto de precipitado que está presente. Então, esse é o caminho aí que a gente utiliza para os procedimentos usuais de análise gravimétrica. O só um desenhozinho aqui, eu prometo que hoje ficou muita coisa, né? Porque foram 2 apresentações de trabalho, mas eu prometo que depois desse daqui nem é didático eu ficar com muitos outros comentários, não, porque senão fica muita coisa no mesmo dia, né? E a gente começa a não gravar mesmo. Mas vejam bem, aqui é um esquema que deixa para gente o passo a passo da análise gravimétrica, mas deixa esse passo a passo de uma forma que eu achei bem legal, bem didática, porque coloca até um desenhozinho da mufla aqui, né? Esse pré-condicionamento é quando eu preciso fazer algum tratamento prévio na amostra. Em geral, vai ser a precipitação, né? Então, aí a gente filtra. Peguei meu filtro bonitinho, coloquei ele aqui na mufla. Pré-condicionamento é se eu tiver que fazer algum tipo de procedimento diferente da filtração, né? Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com a eletrodeposição, de qualquer forma eu preciso passar pela secagem aqui na mufla. Saiu da mufla, vou deixar estabilizar a temperatura, o que a gente chama de arrefecimento. E aí, por fim, é a pesagem. Estão vendo, ó, que aqui está falando assim, ponderação. Por quê? Aqui eu estou pesando só o filtro, aqui eu já estou pesando o filtro com o material que foi obtido da análise gravimétrica. A diferença vai me dar a quantidade de material que eu tenho.
Ok? Bom, agora deixa eu